Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. É uma alegria contar com a sua companhia e levar até você os principais destaques da nossa igreja. E a gente começa o programa de hoje com notícias aqui da capital mariana da fé, porque nessa semana o novo arcebispo de Aparecida, Dom Mário Antônio da Silva, foi conhecer pessoalmente as obras e projetos sociais aqui do Santuário Nacional. O dia foi de acolhimento, aprendizado e muita motivação para as missões. Dom Mário tem como lema episcopal testemunhar e servir. E acompanhar de perto as obras sociais faz parte da sua caminhada, que é um exemplo de pastoreio junto aos mais vulneráveis e a doutrina social da igreja. A visita começou pela manhã, no Lar Nossa Senhora Aparecida, obra social mais antiga do Santuário Nacional. Porque receber a visita, do nosso novo bispo, arcebispo de Aparecida, o Dom Mário, para nós é um incentivo nessa missão tão bonita que nós realizamos no cuidado das pessoas idosas, essas pessoas em situação de vulnerabilidade social que precisa do nosso carinho, do nosso aconchego e, acima de tudo, da nossa acolhida. Dom Mário conversou com cada idosa acolhida e conheceu toda a estrutura do lar, que conta com 45 usuárias. Antes do almoço, mais informações sobre a história e o trabalho multidisciplinar. Desde o início da semana, Dom Mário está fazendo esse exercício bonito de percorrer os setores, os locais de trabalho e principalmente as obras sociais aqui do santuário. No dia de hoje tivemos a oportunidade de fazer uma imersão bonita aqui no Lar Nossa Senhora Aparecida, e eu sempre gosto de dizer, não é exagero dizer que o Lar Nossa Senhora Aparecida e o projeto de educação musical Pensa são os projetos que fazem parte das joias da coroa, não é? Nós cuidamos com muito carinho do lar. As pessoas idosas, as mulheres que lá visitamos, pessoas de extrema capacidade de ternura, que revelam para nós a sabedoria da vida. E a casa do pequeno é pequeno no seu nome, mas é grande nos ideais, nos projetos que lá realizam. Verdadeiramente um projeto que ajuda a crescer e a transformar o viver. Além do lar, o santuário detém outra obra social, a Casa do Pequeno, e mais 12 projetos com moradores de Aparecida, Potim, Guaratinguetá e Roseira. Atividades mantidas pela família dos devotos. E com certeza esta é uma dimensão muito importante da nossa fé, a caridade. A família dos devotos é aquela que constrói o Santuário de Aparecida, que constrói a Casa de Nossa Senhora, mas é também aquela que constrói e transforma vidas de muitas pessoas por meio destes projetos sociais que nós temos aqui em Aparecida. E Dom Mário está tendo agora a oportunidade de conhecer os frutos do amor dos devotos da Mãe Aparecida. Com a irmã Zuleide, diretora da casa, e os missionários sedentoristas, Padre Fábio e Padre Adam, Dom Mário conheceu a produção das novenas e peças do Chamas da Fé. Conversou com os jovens aprendizes e tirou dúvidas com as profissionais, que atendem cerca de 3.000 pessoas de segunda a sexta-feira. A presença de Dom Mário significa aquilo que nos fundamenta, que é a fé. Ele assumindo a diocese, ele traz também para nós uma esperança de mensagens que vêm somar com aquilo que nós desenvolvemos aqui na casa, que é fazer da criança hoje um trabalhador promissor amanhã. Uma das oficinas da Casa do Pequeno, que transforma vidas há mais de 20 anos, é o Pensa, projeto de educação musical do Santuário Nacional de Aparecida. Atualmente, são cerca de 560 usuários, entre crianças e adolescentes. Nós mostramos 2 oficinas dentro mesmo das salas, que foi de violino, a turma mais inicial. Também passamos pela musicalização, que são os pequenininhos que roubam a cena sempre. E depois mostramos um pouco dos grupos mais prontos, digamos assim. Então seria a Orquestra das Crianças, que já se apresenta no santuário também. Mostramos também um pouco do coral do Pensa e a banda marcial, que é o filho mais novo ali também. Que sejamos realmente discípulos missionários de Jesus, que foi criança, adolescente, de Jesus que viveu por nós, morreu jovem, mas para que nós tivéssemos não apenas longa vida,
mas uma vida que jamais termina. E como disse a Rafaela, todos esses projetos sociais só são possíveis graças à generosidade da família dos devotos. E para nos ajudar nessa missão de evangelizar e transformar vidas, é só entrar em contato nos endereços que estão aparecendo na sua tela. E agora a gente confere as informações das Pontifícias Obras Missionárias com Rita Brandão. Bom dia, Rita. Bom dia, Gabi! Está começando mais um boletim com as principais informações desta semana. A diretora da ASPON, irmã Regina da Costa Pedro, representará o Brasil nas próximas semanas, durante a Assembleia Geral das Pontifícias Obras em Roma. Vou fazer uma peregrinação em Assis, na cidade de Assis, para celebrar esses 800 anos do trânsito, da passagem da Páscoa de São Francisco aos céus. E penso que é um bom modo para iniciar essa minha jornada missionária aqui em Roma, porque logo depois eu vou visitar também uma das nossas co-irmãs, irmã Ana Maria Fornaziero, uma missionária da Imaculada, que ajudou o padre Gaetano Maiello no início das Pontifícias Obras Missionárias aí no Brasil. Nesta semana aconteceu o segundo encontro do projeto de visibilização da missão Adigentes, com a presença e o testemunho do padre Victor Sanches, missionário comboniano do Coração de Jesus. Estudantes de teologia da Arquidiocese de Brasília visitaram a sede da ASPON nesta última terça-feira. Os futuros sacerdotes foram recebidos pelo secretário da União Missionária, padre Rafael Villasenó, e da secretária da Propagação da Fé, irmã Rosângela dos Santos. Os seminaristas puderam ver de perto a instituição e seus trabalhos missionários. Este foi mais um boletim. É com você, Gabi. Tá certo, Rita. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. E quem também participa conosco aqui no programa às quintas-feiras é o pessoal do Observatório de Comunicação Religiosa. Ao apresentar o tema Pessoa, Política, Religião, Sociedade e Eleições, na perspectiva do Observatório da Comunicação Religiosa, quero olhar para uma obra de arte, o vitral Nossa Senhora da Moradia, de Marcos Funchal, obra executada em uma capela do mesmo nome, em uma localidade periférica da cidade de São Paulo. Comunidade esta que foi construída em mutirão no início dos anos 90. Há mais de 30 anos, portanto, esta comunidade chama a Mãe de Jesus de Nossa Senhora da Moradia. Estamos diante de uma devoção que tem muito a nos ensinar neste momento que atravessamos, quando a religião é usada para impedir que a política melhore a vida do povo. A luta pela casa fez com que esses cristãos descobrissem que é preciso unir a fé com a vida e a vida com a fé. Ou, para dizer com princípios de filosofia pastoral, trata-se de historicizar a fé, politizando a religião, e de espiritualizar a política, transcendendo as sociedades. Com esse princípio, feliz é quem, na simplicidade de sua fé, consegue revisitar a tradição cristã e descobre na luta pelo viver os motivos da fé, e na fé as razões do viver, tal como faz a comunidade Nossa Senhora da Moradia, onde o sonho de profecia é justamente fazer da busca pela casa a pedra angular sobre a qual se assenta a própria igreja, nascida da e na vida comunitária. Sonho este que inclusive anima os debates necessários para que todos possam compreender o que acontece no nosso dia a dia. E, principalmente, para que assim consigam, de fato, escolher os melhores candidatos para os 5 votos que serão dados na eleição de outubro. Lembrando que, para senador, neste ano, vamos escolher 2 nomes. E você que acompanha o Aparecida Interessa ao Brasil também pode participar com a gente do programa enviando os destaques da sua comunidade para o nosso e-mail
ou interagindo conosco no nosso Instagram, @jornalismo-TV-Aparecida. Agora a gente muda de assunto porque a Organização das Universidades Católicas da América Latina e do Caribe divulgaram a Declaração Universidades pela Paz. E quem conversa com a gente sobre este assunto, sobre este documento, é o padre Anderson Pedroso, da Companhia de Jesus, que é presidente da ODUCAL e também reitor da PUC-Rio. Padre, sua bênção, seja muito bem-vindo aqui ao Aparecida Interessa ao Brasil. E eu já quero começar perguntando para o senhor quais são os principais pontos deste documento. Boa tarde. Olha, os principais pontos são, na verdade, uma grande resposta ao apelo do Papa Leão XIV pela paz. As primeiras palavras do Papa foram essa, e ele continua, o seu pontificado está sendo marcado por uma preocupação que é continuidade, claro, do pontificado de Francisco, né, sobre a paz. Então, os principais pontos são, primeiro, responder ao apelo do Papa, somar-nos a isso. Segundo, nós queremos que as universidades elas estejam comprometidas, né, como laboratórios de paz, como casas da paz. E terceiro, que a gente faça pesquisa, porque as universidades têm esse objetivo e têm essa função, pesquisar, entender os motivos da violência, as possíveis soluções também. Então, a academia ela é chamada a colaborar nisso, sobretudo as universidades católicas. Então, nós estamos convocando todos da América Latina, somos mais de 120 universidades e a adesão tem sido grande. E, padre, quando a gente fala, né, sobre essa questão da paz dentro do ambiente universitário, quais são as realidades que o senhor percebe? Olha, o ambiente universitário ele é um reflexo do que está acontecendo na sociedade. Então, nós estamos num momento difícil, né? A gente sabe, em que há muita vulnerabilidade, muita fragilidade, e os jovens, as pessoas que estão frequentando as universidades, elas manifestam essa necessidade de cuidado. Então, a paz na universidade, ela começa na paz pessoal mesmo, né? Na busca de um bem-estar e na construção de uma comunidade comprometida com a paz, concretamente, com as pessoas que frequentam e, naturalmente, com os estudos também sobre isso. Mas a gente começa sempre pela pessoa. Então, os ambientes universitários precisam de paz, precisam ser educados para a paz, os jovens, né? E todos nós, né? E, voltando ao Papa Leão, ele fala das palavras, a paz desarmar, desarmar as palavras. E eu acho que isso é fundamental em toda a comunicação humana e principalmente nas universidades e nos meios de comunicação também, né? Desarmar as palavras e estabelecer uma linguagem serena, de paz, de diálogo com todos. Padre Anderson, o senhor até citou essa questão, né, das pesquisas dentro desse ambiente acadêmico, mas a partir desse documento também, o que vocês esperam, né? Quais são as próximas ações, digamos assim, de uma forma prática também? Olha, primeiro uma adesão cada vez maior, né? Porque isso, de alguma maneira, ajuda, né, a visibilidade da própria igreja, né? Preocupada, sempre teve muito ocupada com todos esses assuntos, mas eu acho que é o momento de dar uma visibilidade como um conjunto de universidades. Isso é uma palavra muito potente, né? Porque as universidades, elas são católicas, nós somos universidades católicas, a nossa identidade e missão muito clara, mas nós estamos na fronteira da sociedade, conversando com pessoas que são de outras religiões, que têm outras convicções. Então, a universidade, eu diria assim, que é um púlpito que fala com a sociedade, né? Então, dar essa mensagem da igreja é muito importante. Então, o primeiro impacto que nós queremos é que haja uma adesão, que se compreenda que as universidades estão com o Papa, comprometidas e pelo bem de todo mundo, né? A universidade vem de universal, então nós temos que pensar dessa maneira. E um segundo ponto seria que se promovam encontros, se promovam ações de todos os tipos, né? Seja de pesquisa, seja desenvolvimento de projetos, seja, por exemplo, do ponto de vista pastoral, mesmo vigílias. Eu acho que nós temos que nos aprofundar, né? E a paz, ela não é ausência de guerra, né? A paz bíblica é uma situação de bem-estar para todos. Então, a paz implica justiça social, a paz implica o cuidado com as pessoas, né? Então, a paz é um conceito mais amplo. Eu acho que a gente deseja também que isso seja pensado dessa maneira. Então, eu acho que a gente pode começar desde da pessoa, cuidado com a pessoa, até chegar a atividades pastorais que possam integrar esse grande esforço, né? E que todos nós sejamos também pessoas que constroem a paz.
Trabalho, a gente pode dizer, efeito dominó, né? Que começa ali na ponta e vai se estendendo por toda a sociedade. Isso. Padre Anderson, muito obrigada, viu, pela participação do senhor aqui no programa. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Então é isso, né? Você aí, jovem universitário que está nos assistindo, busque pesquisar um pouco mais sobre este documento, quem sabe começar um movimento assim aí na sua universidade. Gente, o programa de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça que hoje você pode acompanhar o 8º dia da novena de Pentecostes às 7 da noite aqui na TV Aparecida. Você de casa, fique com a Santa Missa e amanhã a gente se encontra com mais notícias da igreja. Até mais!